Nós vamos conversar agora aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes ao vivo por telefone com o secretário de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, Coronel Nivaldo Restivo. Coronel, bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia a todos, uma grande satisfação. Queria começar a entrevista falando com o senhor sobre um assunto que tem incomodado muito o ouvinte da Rádio Bandeirantes, que é a flexibilização das medidas de restrição de circulação a pessoas que estão em desconformidade com a legislação, ou seja, os presos aqui no estado de São Paulo. Nós temos decisões judiciais que flexibilizaram a prisão temporária, a prisão preventiva e até mesmo a prisão pena, aquela grandes áreas de instabilidade vão atuar. Aquela do sujeito que já foi condenado pela justiça pela prática de alguma irregularidade e está, então, cumprindo o período que foi fixado pela justiça. Eu sei que não é uma decisão da Secretaria de Administração Penitenciária, é uma decisão da justiça, mas é claro que o senhor tem o controle da entrada e da saída de presos aqui no estado de São Paulo. Quantos presos deixaram os estabelecimentos prisionais desde o início da pandemia do coronavírus aqui no estado de São Paulo, coronel? Pois não, Pedro, bom dia. Desde o dia 20 de março, que foram as medidas restritivas foram implementadas e algumas notas técnicas, né, especialmente aquela recomendação 62 do CNJ, que define que o magistrado deve avaliar caso a caso a possibilidade de conceder benefícios à pessoa privada de liberdade. Então, desde o dia 20 de março até ontem, nós tivemos 3.190 presos que estavam custodiados no sistema penitenciário paulista e que tiveram algum tipo de benefício do Poder Judiciário. Se for preso provisório, ele teve direito à liberdade provisória e presos condenados tiveram o benefício de cumprir a pena na residência, a prisão domiciliar. O senhor tem o número de quantos saíram com tornozeleira eletrônica, quantos romperam o lacre da tornozeleira? Porque esse é o caso de presos perigosos de outros estados, como o Paraná, o Mato Grosso do Sul, onde o bandido conseguiu essa decisão favorável para cumprir a pena em prisão domiciliar, saiu com a tornozeleira eletrônica, rompeu o lacre e agora está sendo procurado pela polícia. Há esse levantamento aqui no estado de São Paulo, coronel? Pois não, no estado de São Paulo, nenhuma decisão exigia o monitoramento eletrônico dessas pessoas. O nosso contrato também de prestação de serviço de monitoramento prevê a utilização em duas circunstâncias, que é para aquele preso provisório, aquele preso do regime semiaberto, que tem direito a saídas temporárias, e para aquele preso também do regime semiaberto que tem atividade, um trabalho externo. Então, desses 3.190 que foram beneficiados, nenhum deles teve a instalação de equipamento de monitoração eletrônica. 3.190. Dá para algum juiz analisar detidamente cada processo desse? O senhor pela volta do exame criminológico, coronel Restivo? Eu acredito que o exame é mais uma ferramenta que permite ao magistrado fazer uma análise adequada para a concessão de benefícios. Naturalmente que esses 3.190, eles não foram avaliados por um único magistrado. Existe a questão jurisdicional, né, da execução para aqueles presos que já estão condenados. Mas é muita gente, né, coronel? É bastante gente. E tem preso perigoso dentro desse rol aí? E tem membro de facção criminosa, coronel? Na verdade, as recomendações dos órgãos superiores vedam concessão de benefícios para presos integrantes de facção criminosa. Nós temos, desses todos que saíram, nós temos presos, a grande maioria cometeu crime relacionado ao tráfico de drogas e condutas afins. Mas nós temos presos que estavam custodiados por conta de homicídio, por conta de ameaça, furto, por conta de roubo. Temos presos que estavam lá por infração à Lei Maria da Penha também. Então a gente tem um rol de crimes cometidos, mas esses presos, de alguma maneira, se enquadram naquele grupo de risco que os órgãos de saúde definiram para toda a população. Então o advogado pegou o caso específico, ingressou com pedido judicial e o magistrado acabou fazendo análise no contexto, né? Agora, numa opinião até pessoal, o senhor não acha que um condenado pela Lei Maria da Penha é um risco saindo? Eu penso que todo condenado oferece risco.
né? Não só esse da Maria da Penha, porque, como eu disse, nós temos presos que cometeram homicídio. É que aí é uma relação pessoal, né? Por isso que eu citei. Perfeito. Não, perfeito. Concordo, sem reparos. Essa afirmação ela é muito verdadeira, né? Naturalmente que respeitamos todas as decisões judiciais, não estamos aqui para contestar nada, mas se a gente avaliar a parte jurídica, a gente chega numa conclusão. E se a gente pedir, por exemplo, a opinião da vítima, nós chegaremos numa outra conclusão. Secretário, qual é o quadro de contaminação hoje nos presídios em relação à Covid-19? Quantos casos já foram detectados? Nós temos separado por servidores e por presos, né? São várias formas de você fazer essa detecção. A forma mais confiável, que é aquela seguida pelo Comitê de Contingenciamento, é através do exame PCR. Nesse caso, nós temos servidores, são 28 servidores com testagem positiva. Desses 28, lamentavelmente, 7 faleceram. E presos, nós temos 17 presos, e desses 17, 8 também evoluíram a óbito. E depois nós temos ainda outro tipo de testagem, que é aquela testagem rápida, né? Nós temos diagnóstico de servidor, por exemplo, por atestado médico, sem a elaboração de qualquer exame laboratorial. De qualquer maneira, qualquer servidor que apresente sintoma ou desconforto, seja lá o que for, que possa comprometer a saúde própria e a saúde dos seus colegas, ele é imediatamente afastado de suas atividades, né? Fique em observação, para você ter uma ideia, ele pode até ser afastado por autodeclaração, sem que nenhum profissional de saúde faça avaliação. O que importa para nós, para o governo do Estado de São Paulo, é a preservação das vidas. E nesse aspecto, isso pode ter o efeito de afastamento por teste laboratorial, por teste rápido, por atestado médico ou, inclusive, por autodeclaração. Nós já tivemos vários servidores que ficaram afastados em observação, são 645 que ficaram afastados e voltaram ao final do afastamento porque, graças a Deus, não tinham a enfermidade. Bom, mas esses 645 aí fizeram uma falta danada para o sistema penitenciário, hein, coronel? Na verdade, Zé, a gente fez um cálculo, isso representa 0,4% da nossa força de trabalho. Nós temos planos de contingência. Quantos funcionários existem aí na sua secretaria? São 35 mil servidores de várias áreas, né? Da área operacional, da área meio e da área de saúde também. O total ultrapassa a marca de 35 mil servidores. E nas penitenciárias, alguma medida foi tomada para ampliar ambulatório, algo do tipo aí, até para justificar a esses magistrados, né, coronel, que há um risco você colocar na rua, colocar em prisão domiciliar um bandido condenado por homicídio que ainda está cumprindo a sua pena, alguém que foi condenado por ameaça, que pode concretizar essa ameaça ao ser liberado. Maria da Penha, então, o sujeito vai voltar para o convívio familiar, ele está condenado justamente porque não se comportou de acordo com os moldes aí da nossa sociedade, do que é razoável ali perante o seio familiar, e aí você tem essa liberação com a justificativa de que estão num grupo de risco. Bom, mas muita gente está no grupo de risco também aqui na sociedade e não é obrigada a conviver com bandido novamente. Houve uma preparação dos estabelecimentos prisionais aqui, até para dar como justificativa à justiça de que há uma preparação do ponto de vista da saúde, do atendimento aos presos dentro dos estabelecimentos de São Paulo? Sem dúvida, Pedro, sem dúvida. Isso nós mantemos interlocução permanente com o Poder Judiciário, com o Ministério Público também, e eu tenho a convicção de que uma pessoa que esteja no grupo de risco está muito melhor protegida e assistida dentro de uma unidade prisional. Nós tivemos o primeiro caso confirmado aqui em São Paulo da enfermidade 48 dias após o primeiro caso confirmado em São Paulo. As medidas que adotamos de isolamento, de suspensão de visitas, de suspensão de entrega presencial de itens adicionais, as saídas temporárias, todas aquelas atividades coletivas foram interrompidas temporariamente. O preso que saía para o trabalho externo não está saindo. Então, nós adotamos medidas para isolar a população carcerária, evitando o trânsito dentro para fora, fora para dentro,
e nós entendemos que essas medidas surtiram os efeitos desejados. A par disso, nós somos um sistema de 176 unidades prisionais. Em 159 delas, nós temos algum profissional de saúde disponível para o atendimento da população, seja médico, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, qualquer profissional de saúde. E nós temos outras 58 unidades prisionais que temos uma equipe de saúde por pactuação com os municípios. São 38 municípios que atendem 58 unidades prisionais. Então, o atendimento inicial pronto para a pessoa privada de liberdade é um atendimento eficiente. Naturalmente que um problema de maior complexidade ou evolução de um quadro de saúde dessa natureza vai exigir a remoção para uma unidade hospitalar de referência. Mas eu tenho a certeza de que o atendimento oferecido aos presos dentro da unidade prisional, ele é sim melhor do que esse preso que teve o benefício da saída, que ele vai encontrar do lado de fora. Secretário Rafael, bom dia. Logo no início da pandemia, o governador João Dória anunciou que os presos do sistema penitenciário paulista iriam fabricar EPIs, equipamentos de proteção individual, notadamente máscaras. E na semana passada ele falou que esse número de máscaras produzidas nos nossos presídios já passou de 1,5 milhão, um número surpreendente. Primeiro para que fosse levantada toda a estrutura que permite a produção dessas máscaras e depois pelo volume de máscaras produzidas. Exato. Esses presos que estão prestando esse ótimo serviço à sociedade lá de dentro, produzindo algo que falta aqui do lado de fora, eles já trabalhavam antes, eles já produziam alguma coisa lá dentro, e essa pandemia pode fazer com que esse modelo de trabalho, se ainda não existia, continue existindo, produzindo alguma outra coisa útil para a sociedade aqui do lado de fora, enquanto eles cumprem a pena, secretário? Com certeza, Rafael. Nós fizemos descontinuidade de 9 oficinas de confecção que estão instaladas dentro de 7 unidades prisionais e fizemos a transformação para a produção de máscaras descartáveis. Então já tínhamos os equipamentos, adquirimos os insumos, alguns presos tinham habilidade na parte de confecção, outros adquiriram agora. O fato é, a produção, nós tivemos uma produção inicial de 18 mil máscaras por dia e hoje, a partir da semana que vem, nós teremos 120 mil máscaras diárias, porque aquela curva de aprendizagem fez com que o sentenciado adquirisse a habilidade e hoje ele produz muito mais do que no primeiro dia. Então, aquele número de 1,5 milhão, ao final da semana agora, nós vamos bater a outra marca que serão 2 milhões de máscaras distribuídas. E qual é a qualidade dessas máscaras, coronel? A qualidade ela é atestada pelo IPT em 2 aspectos. Primeiro, na parte de higienização ambiental. As condições sanitárias elas são condições semelhantes a qualquer hospital. Então, tomamos esse cuidado para evitar que algo pudesse contaminar os equipamentos e isso gerar um efeito multiplicador do lado de fora. Então, no aspecto sanitário, é comprovada a garantia do produto e o IPT também comprova a qualidade desse material. Não deixa de ver a nenhum outro produto que a gente encontra no mercado. E, aproveitando essas oportunidades, nós também já temos na penitenciária feminina aqui da capital a produção daqueles escudos protetores de acrílico, os Face Shield. Já estão disponíveis também para venda e nós já temos unidades com produção de máscaras reutilizáveis, de forma que são esses produtos que São Paulo precisa, que o Brasil precisa e que o mundo precisa. Em razão dessa pandemia, são objetos que fazem falta a qualquer população de qualquer lugar. E é a contribuição do governo do Estado de São Paulo, particularmente pela Secretaria da Administração Penitenciária, colocando essa população privada de liberdade para contribuir também. E eles têm benefícios também, viu, Paulo? Porque cada preso tem o seu salário, a própria Lei de Execuções Penais prevê a remuneração do trabalho, da mão de obra, da população carcerária, e a cada 3 dias que ele trabalha, ele desconta 1 dia da pena, é a remissão da pena. Então, são vários segmentos que se beneficiam dessa atitude. E a gente privilegiou
a venda sem lucro, é só para cobrir os gastos com aquisição de insumos e para pagar a mão de obra. Prioritariamente, nós vendemos esses equipamentos para as forças de segurança do Estado de São Paulo e para os órgãos de saúde para poder fazer frente a essa demanda crescente em razão da pandemia. Muito bom. Queria agradecer ao secretário de Administração Penitenciária de São Paulo, Coronel Nivaldo Restivo, que falou com a gente ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigada, secretário. Eu agradeço, um bom dia.